Olha, pessoal, agora vamos falar do embate entre STF e Senado Federal. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda constitucional que criminaliza o porte e a posse de drogas independentemente da quantidade. De acordo com a PEC aprovada, 54 votos de 81, a criminalização passa a constar do artigo 5º da Constituição, no rol dos direitos e garantias individuais. O texto segue para a Câmara. A proposta recebeu 52 votos favoráveis e 9 contrários no segundo turno. O primeiro turno tinha sido 54. O único partido a orientar voto contrário foi o PT. O problema é o seguinte: essa PEC é uma reação de parlamentares ao ativismo do Supremo Tribunal Federal no julgamento que pode descriminalizar o porte da maconha em pequena quantidade para uso pessoal. A ação está paralisada na corte desde março. Meu querido preclaro causídico e colega Cristiano Vilela. Como é bom ouvir isso. Olha, o artigo 5º, a doutrina costuma dizer assim: existe um princípio que veda a proteção deficiente da vida, da honra, da segurança, da propriedade, da liberdade. É um princípio implícito. O poder público tem o dever de proteger a população. Ele está proibido de dar proteção insuficiente para esses valores. É com base nesse princípio que foi aí construída esta PEC. Embora eu acho que não é matéria constitucional criminalizar. Também não é matéria do Supremo Tribunal Federal revogar leis, sob o argumento de que elas são inconstitucionais. Como é que fica esse embate? Quer dizer, todos estão avançando um pouco além das suas atribuições constitucionais. E aí acontece esse tipo de coisa juntamente com aquela agressão de um parlamentar contra uma pessoa que invade. Que democracia é essa que estamos vivendo? Pois é, a gente está vivendo tempos muito estranhos, muito difíceis, muito fora da normalidade institucional que a gente gostaria, que seria tão importante viver e preservar no país. O fato é que, nesse contexto, o Legislativo agiu com correção. Diante da iminência de eventualmente ter algum tipo de interpretação que fosse no sentido contrário da legislação vigente e atendendo aos apelos, aos clamores da sociedade, a sociedade que elegeu esses representantes que estão lá. Então, atendendo a esse apelo, a esses apelos, a essas manifestações, o Legislativo, no caso o Senado Federal, através de uma PEC, introduziu no ordenamento constitucional a proibição do porte de drogas. Por quê? No entendimento de que o porte de drogas é crime, seja para consumo próprio, seja para tráfico de drogas. Evidentemente, no momento de se analisar o caso concreto, de se dar o apenamento, de se dar o encaminhamento jurídico para a questão, você não vai comparar uma pessoa que é preso com uma quantidade muito grandiosa, daquele que de fato detém uma pequena quantidade. Mas todos têm que ser punidos. Na sua proporção, mas todos têm que ser punidos. E por quê? Ora, porque mesmo o usuário, ele não compra a maconha, a droga, na padaria ou na farmácia. Ele compra do crime organizado. Permitir a compra de droga é permitir que o crime organizado se fortaleça ainda mais. E nós estamos vivendo uma situação de crise no Brasil, de crise na questão da segurança pública, de fortalecimento do crime organizado. Então, é função do poder público tomar medidas duras para que não aconteça ou para que o crime organizado não se fortaleça mais do que já se encontra organizado em nosso país. Ana Beatriz Hirsch, o Supremo, desde 2006, detenção de droga para uso próprio é crime. Antes disso, desde 1976, também era considerado crime. Pela lei, quem é pego portando maconha para fumar não é preso, não cabe prisão em flagrante, ele recebe uma pena de advertência e obrigação de frequentar palestra. Ou seja, já está despenalizado.
Para que o Poder Judiciário enviar essa mensagem quando é uma tarefa privativa de quem representa o povo? Tem que fazer audiência pública e perguntar para o povo o que o Congresso deve fazer. E não, acredito, trazer isso para uma decisão técnica. É muito complicado isso, Ana. Capês, eu acho que esse assunto ele tem tantos vieses que a gente precisa analisar. O primeiro deles, pegando aí a esteira da decisão, provavelmente esse caso chegou ao STF por conta de algum tipo de avaliação subjetiva que se entende não ter sido feito da forma adequada. Por quê? Porque, como comentamos, e inclusive a PEC ela não esclarece esse ponto, não existe um critério objetivo e técnico a respeito da diferença entre o traficante e o usuário. Então, aquele pouco que o Cris acabou de falar, que não vai ser julgado da mesma forma daquele que está traficando, quanto é esse pouco? Esse pouco é o mesmo para mim, para vocês todos que estão aqui na mesa? Essa é a crítica e eu acho que essa crítica tem total validade. Eu entendo que exista um conflito e uma tensão que é muito desfavorável à sociedade brasileira entre o Legislativo e o Poder Judiciário e eu acho que este assunto deveria ter sido tratado pelo Poder Legislativo de uma forma muito mais aprofundada. Primeiro que eu não acredito que exista 880. Criminaliza, descriminaliza. Eu acho que precisam ser feitos estudos, entender exatamente quais são as consequências da opção A, ou da opção B ou da opção C. E aí sim, com o auxílio de técnicos, com a oitiva da sociedade por meio de seus representantes, se elaborar uma lei, um projeto aí de emenda constitucional, que seja interessante e que tenha efeitos positivos a longo prazo. E não apenas uma forma de resposta, como você muito bem disse. Agora, Bia, agora são 14 horas e 26 minutos. Como é que o Supremo pode saber que em todos os casos a pequena quantidade de maconha não é para tráfico? Não seria o caso do juiz em cada caso concreto? O juiz está analisando o caso concreto, ele que tem que verificar se pelas condições o sujeito é traficante ou não. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no que diz a lei, para a gente poder jogar aqui na mesa do debate. Esse é o artigo 28, que é portar droga para consumir. Você está lá com um pacauzinho de maconha para dar um tapa sobre isso. Então tá lá. Olha quais são as penas. Não tem pena de prisão. Não precisa descriminalizar. É pena de advertência, prestação de serviços ou comparecer a uma palestra ou a um curso. Agora, desce um pouquinho para o parágrafo 2º. Quem tem que analisar se é tráfico ou não é o juiz no caso concreto. Não dá para estabelecer um parâmetro abstrato. O juiz vai olhar ali no caso concreto. Que droga que é, quanto que ele tem dessa droga, o local, as condições, e aí ele vai poder analisar. Meu querido Ricardo Rose, vamos imaginar o seguinte. O sujeito está com 2 pacaus de maconha no bolso. Ele já foi condenado por tráfico. Ele está na porta do colégio. Ele não justifica o que está fazendo lá. Está segurando. E já há um antecedente que ele já entregou essa droga antes para algum estudante. Não importa que é pequena quantidade, ele é tráfico. Agora, como é que vai se saber de antemão que aquilo não é tráfico? O juiz que tem que olhar. Mas e se cometeu uma injustiça? Prendeu o sujeito, era porte, não era tráfico. Tem audiência de custódia. 24 horas depois, tem um juiz olhando. Essa questão de trazer um problema que é do judiciário, no caso concreto, uma solução final, definitiva, é complicada. Aí o Senado reage. Capês, você descreveu muito bem um caso muito exemplar aqui. Concordo com tudo que você disse. Na minha opinião, uma pauta muito mais ideológica que foi levada pela esquerda para cima, chegou no Supremo, o Supremo começou a dar os seus palpites no sentido de que vamos descriminalizar, o Senado reagiu. E é aonde deve ter a reação, é no Congresso Nacional. Agora, e eu concordo com a criminalização. Não acho que nós devemos liberar, ponto de vista. Mas tem um outro lado, que eu concordo com o que a Bia falou aqui. Essa discussão é muito mais profunda. E ela está, em especial no que diz respeito ao caso da maconha, porque não há segredo nenhum para nenhum cidadão nesse país que tem milhares, milhões de usuários espalhados por todas as classes sociais, por todos os estados brasileiros aqui. Então, como é que trata isso? Como outros países estão tratando? E nós já temos muitos exemplos, ora negativos, ora positivos. E tem uma questão no quem planta, quem vende, até de fato chegar no usuário. Acho que o Cris tocou nesse assunto de forma brilhante. Então essa discussão, o Congresso Nacional
tem que chamar de forma muito mais aprofundada, tem que envolver a população, a gente tem que olhar o que está acontecendo em outros países do mundo, porque aqui no momento também que ele criminalizar 100%, e eu já falei no começo da minha fala, eu sou favorável a criminalizar, não acho que tem que liberar droga, não. Porém, em especial no caso da maconha, o que vai fazer com todo mundo que está fumando por aí? Não. Vai prender todo mundo? O Capês já tinha falado muito bem aqui que não estava acontecendo isso. É uma pauta que foi ideológica, que foi levada para o Congresso Nacional. Porque você vê, quem que orientou apenas pelo voto favorável, contrário, no caso da PEC, foi só o PT. Então tem uma questão muito forte de ideologia aí nesse processo. E o Supremo entrou nesse jogo, deu um sinal, o Congresso não gostou e está respondendo e está correto no caso do Congresso. O único problema aí, na minha opinião, é que tem que ampliar essa discussão para a sociedade, para que ela seja aprofundada e nós tenhamos, de uma vez por todas, a voz do povo nesse processo, porque o poder emana do povo. Então o povo tem que... Mas onde eu que... discordo. Aí vocês vão me desculpar, mas eu discordo. Olha, de olhar, sem profundidade, mas de olhar, todas as pesquisas que foram trazidas nos últimos tempos mostram que a maioria da população é favorável à criminalização do porte de drogas. Okay. O parlamento votou numa maioria acachapante. Ora, me parece que é um tema que atende claramente a maioria do pensamento, pensando em termos de democracia, a maioria do pensamento brasileiro. Eu acho que não é essa de querer tentar convencer, ou convencer democraticamente sim, mas tentar forçar o convencimento. A maioria da sociedade entende que não deve ser descriminalizado o porte de drogas e a gente tem que respeitar, até porque existe uma questão criminal, uma questão de banditismo, de segurança pública que está envolvida nesse tema. Ninguém quer fazer com que o rapaz que está eventualmente consumindo uma droga, colocá-lo na condição de traficante, mas a gente não quer permitir que a pessoa vá lá e pague para o traficante, que compre a droga do traficante e que fortaleça ainda mais esse comércio, que é um comércio que faz com que o crime organizado fique mais e mais fortalecido no Brasil. Cris, você só me permite uma parte na sua fala, e eu concordo. Lembra que eu falei que na minha fala eu também sou contrário, ou melhor, sou contra a liberação das drogas, sou a favor da criminalização, porém, quando a gente tira o termo drogas geral, e maconha é uma droga, mas se a gente focar na maconha, aí nós temos uma discussão um pouco mais ampla, que precisa a sociedade participar um pouco mais. Não sei se o Congresso está tendo essa amplitude. Quando a gente fala drogas de maneira geral, óbvio, tenho certeza que tem a massa da sociedade contrário. Quando você recorta a maconha e pega um exemplo como o do Uruguai, por exemplo, onde o Estado está controlando toda a cadeia produtiva, está dando certo. Não é o caso de outros lugares, como em alguns estados dos Estados Unidos, onde não, se deixou parte para a iniciativa privada. Então a gente entendeu o que está acontecendo no mundo. Porque o X da questão, no meu ponto de vista, tá no problema da sociedade, está no usuário da maconha. Eu nem quero entrar na discussão das outras drogas, porque aí não tem o que discutir, porque tem que proibir, ponto. Aqui nós já temos uma massa de usuários muito grande. Como trabalhar essa massa? No momento que a gente simplesmente proibir, nós vamos criar um problema... Bia, quer fazer rapidinho, que o nosso Guilherme Mendes não falou ainda. Não, desculpa, eu só queria... constatar aqui o quão amplo e profundo é esse debate, e o Ricardo, ele está correto, talvez seja um pouco prepotente da nossa parte, mas me parece que a maconha, ela é uma droga um pouco diferente, bastante diferente das demais, e isso também precisa ser levado em consideração, tanto pela quantidade de usuários, como até pelo que embasa essa posição tão forte da sociedade de criminalizar as drogas, que tem muito a ver com a violência, tem muito a ver com as pessoas saírem de si. A gente precisa de estudos embasados e técnicos e sérios para que a sociedade como um todo entenda exatamente quais são os efeitos dessas drogas na população, com essa escalada crescente da violência, para então, e é isso que eu falo quando eu acho que não é 8 nem 80, a gente entender exatamente qual vai ser o modelo, e é óbvio que é uma aposta, mas qual vai ser o modelo melhor estruturado que a gente é capaz de criar para fazer com que esse problema ao menos se reduza. Bom, é o que nós estamos, então, pelo que nós estamos vendo aqui, então, o problema polêmico não é jurídico. Se não é jurídico, tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional, onde estão os representantes do povo. Agora, Guilherme Mendes, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as leis que proíbem liberdade provisória para qualquer crime. Declarou inconstitucionais as leis que proíbem progressão de regime para qualquer crime. Por quê? Porque a ideia é que cada juiz seja o competente em cada caso concreto para analisar. Isso é tarefa do juiz. Quem tem que fazer essa avaliação é o juiz, e o juiz no caso concreto. Então aí fica essa questão. Nem o Supremo, nem o Congresso, a meu ver, deveria constitucionalizar
uma proibição, nem o Supremo deveria avançar revogando leis. Tem que ser analisado isso com a população. Capês, você está corretíssimo, e se os meus colegas aqui trataram um pouco do conteúdo, ou seja, sou a favor, sou contra, criminaliza, não descriminaliza, eu vou falar um pouquinho da forma. Primeiro, corroboro a tua opinião de que não tem nenhum sentido se discutir porte de drogas dentro do figurino constitucional. A Constituição não deveria servir para esse tipo de discussão. Para isso existem as leis ordinárias e o Congresso poderia tranquilamente aprovar uma lei ou então modificar a lei que foi interpretada de forma divergente pelo Supremo para, se for de vontade realmente popular, criminalizar qualquer tipo de porte de droga. Segundo, o momento. Para mim fica muito claro que isso é uma resposta do Congresso à iniciativa do Supremo. Agora eu pergunto, as leis devem ser feitas assim, de forma apressada, de forma assodada ou como resposta a alguma coisa? Eu entendo que não. Se há uma discussão e um problema institucional, que ele se resolva por meio da interlocução, pelos representantes sentarem juntos e conversarem, pelo alinhamento entre as instituições, e não como resposta com produção de lei, e ainda mais lei constitucional. Isso é muito sério. Mudar a Constituição do país significa mudar toda a sua estrutura, mudar os seus valores. Constituição não é uma brincadeira. Constituição é algo muito sério. E acho que um assunto dessa relevância não poderia ser inserido na Constituição sem, no mínimo, um amplo debate. E lembrando de uma questão, nossos colegas aqui citaram o caso do Uruguai. Nós temos dois mecanismos que poderiam servir muito para, inclusive, educar o povo em relação a esse assunto. Quando o Cristiano fala o Congresso está externando a opinião da população, eu tenho dúvida em relação a isso. Por quê? Porque grande parte da população talvez não conheça todos os aspectos envolvidos quando se fala em porte de droga. E aí nós estamos falando de maconha, basicamente, como o Ricardo bem pontuou. Será que a população sabe que criminalizar aquele cara que consome pode, de repente, lotar os presídios, pode dar uma superlotação das pautas do judiciário, que as audiências de custódia vão explodir, porque a pessoa vai ser presa em 24 horas, vai ter que ter uma audiência. E os outros crimes como ficam? Será que a população tem plena consciência do que vai movimentar a máquina judiciária, de quanto isso vai impactar financeiramente? Caso uma decisão dessa seja levada a cabo, eu tenho dúvidas disso. E, nesse sentido, eu acho que dois mecanismos de participação popular poderiam ser utilizados: o referendo e o plebiscito. São momentos oportunos para que cada um coloque seu ponto de vista, a população discuta a exaustão e depois, chamada a opinar, vá lá e diga diretamente: sou contra, sou a favor, sou contra nessas condições, sou a favor nessas condições. Isso sim é um aprimoramento da democracia. Agora, fazer alteração constitucional para dar resposta institucional, eu acho que não é o caminho. Exatamente. E sistemas têm que ser tratados com respeito à Constituição, cada um dentro da sua função.